ficaram ao lado dele na UTI até o fim. Os dois não permitiram a autópsia do corpo, que poderia ajudar a esclarecer a causa da doença. Eles disseram que o procedimento é proibido pelas leis islâmicas. Durante todo o dia, caravanas de autoridades francesas foram prestar solidariedade à família. As maiores homenagens aqui na França foram em frente ao hospital, onde Arafat viveu seus últimos dias de agonia. Centenas de pessoas fizeram uma manifestação emocionada para se despedir do herói palestino. No fim da tarde, um helicóptero levou o corpo para uma base militar, onde as autoridades prestaram as últimas homenagens do país que mais lutou pela vida do líder palestino. Depois, o corpo foi carregado para um avião cedido pelo governo francês, que o levou para o velório no Egito. Agora há pouco, o avião que transportou o corpo do líder palestino pousou no aeroporto da capital egípcia. Durante mais de 40 anos, Yasser Arafat foi protagonista da história. Na segunda metade do século XX, o nome dele esteve ligado a todos os acontecimentos que marcaram a luta pela criação de um Estado palestino. No campo de batalha ou na mesa de negociações, Yasser Arafat era o líder dos palestinos pela criação de um Estado independente. Simbolizava a luta de um povo pela sempre adiada autonomia. Mas o estilo autoritário e centralizador que tinha para manter a unidade da causa nos anos da ilegalidade vinha desgastando há tempos o apoio popular ao dirigente nas áreas controladas pela autoridade palestina. Arafat dizia ser natural de Jerusalém, mas há registros de que nasceu no Cairo, Egito, em 1929. Recebeu o nome de Mohammad Abdel Rauf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Cedo veio o apelido de Yasser, que significa afável. Depois de fazer fortuna no Kuwait como comerciante, participou em 58 da criação do Fatah, grupo que defendia a luta armada como solução para o conflito entre israelenses e palestinos. Em 1969, se tornou presidente da Organização para a Libertação da Palestina. No início, a OLP foi acusada de estar por trás de ações terroristas de palestinos, como sequestros de aviões, atentados à bomba, o ataque a atletas israelenses na Olimpíada de 72 em Munique. Mais tarde, Arafat procurou reduzir essas ações e buscou apoio internacional para a causa palestina. Em 1970, instalou o quartel-general da OLP em Beirute, no Líbano. Mas quando Israel invadiu o país, 12 anos depois, Arafat se exilou na Tunísia. Em 74, compareceu pela primeira vez à sede das Nações Unidas. Em 1987, os palestinos começaram um levante contra os israelenses, que ficou conhecido como Intifada. A rebelião teve o apoio de Arafat, que chegou a declarar a independência do Estado palestino. No fim dos anos 80, Arafat rejeitou, nas suas próprias palavras, todas as formas de terrorismo e reconheceu o direito de Israel existir. Passou a atender às condições impostas pelos Estados Unidos para participar de negociações de paz. O maior erro de Arafat na área política aconteceu no início dos anos 90, quando apoiou o ditador iraquiano Saddam Hussein na Guerra do Golfo. A decisão acabou deixando a OLP sem dinheiro, já que a entidade era financiada por governos de países que se opunham a Saddam. Em 93, os acordos de Oslo deram aos palestinos, pela primeira vez, uma espécie de autogoverno. Arafat ganhou legitimidade internacional. Em setembro daquele ano, assinou na Casa Branca, em Washington, o acordo histórico com o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. O tratado daria autonomia gradual aos palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Um ano depois, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com Rabin e Shimon Peres, na época ministro das Relações Exteriores de Israel. Em 98, um novo acordo de paz com Israel previa a retirada de tropas israelenses da Cisjordânia. Mas a primeira reunião com o então premier israelense Ehud Barak terminou em divergências. Em setembro de 2000, com o início da nova intifada, o processo de paz se deteriorou. Arafat acabou perdendo o controle das ações dos grupos terroristas. Depois de sucessivos atentados contra israelenses, Yasser Arafat acabou confinado em Ramallah, na Cisjordânia, onde fica a Muqata, a sede da autoridade palestina.
Arafat só deixou o quartel-general no fim de outubro, quando problemas de saúde o levaram a fazer um tratamento na França. No mundo árabe e nos territórios palestinos, a quinta-feira foi marcada por homenagens e lamentos pela morte de Yasser Arafat. Tudo transcorreu de forma pacífica, como informa de Ramala, na Cisjordânia, o correspondente da Rede Globo no Oriente Médio, Marcos Lozecan. Foi como se todos os palestinos, de repente, ficassem órfãos. A bandeira desceu a meio mastro e as lágrimas inundaram os olhos daqueles que até 2 semanas atrás zelavam pela segurança do dirigente. Um dos guardas da Mucata, a sede da autoridade palestina, me diz que vai ser difícil viver sem o Abu, pai em árabe. Sorriso hoje só nas fotos de Arafat, que se multiplicaram nos territórios palestinos, em vários tamanhos e em todos os locais possíveis. O dono da caminhonete no centro de Ramala diz que essa é uma prova de amor ao líder eterno dos palestinos. Um sentimento que o povo de Arafat expressou hoje de todo jeito. Foi assim no Líbano, na Síria, na faixa de Gaza e principalmente aqui na Cisjordânia, onde a sepultura foi preparada. A Mucata, símbolo da resistência palestina, quartel-general de Yasser Arafat, vai virar um santuário. As autoridades palestinas já disseram que vão construir uma mesquita no local do túmulo. Mas isso não acaba com o sonho de Arafat de ser enterrado em Jerusalém, na mesquita Al-Aqsa. Os amigos mais próximos já disseram que um dia, quando houver paz entre israelenses e palestinos, eles vão tentar negociar a transferência dos restos mortais de Arafat para lá. Costurar um plano para um futuro melhor para os palestinos é uma das metas do governo interino, que já tomou posse. O presidente do parlamento, Rawi Fatou, que assumiu o lugar de Arafat até a realização de novas eleições em 60 dias, fez o juramento. A cadeira vazia ganhou uma foto. Tristeza do lado palestino, um certo alívio em Israel. Este judeu diz que Arafat era um terrorista. O outro não esconde a alegria. Shimon Peres, principal líder da oposição no parlamento israelense, disse que Arafat tinha altos e baixos, mas era um homem admirável. O primeiro-ministro Ariel Sharon, que nunca escondeu o desejo de ver Arafat morto, hoje foi mais discreto. Ele falou que a morte de Arafat vai significar uma mudança histórica para o Oriente Médio, mas que os problemas só vão ser resolvidos quando acabar o terrorismo. Se depender do que se viu hoje nos territórios palestinos, paz é mais do que um desejo. É uma meta para esse povo que herdou de Arafat o sonho de viver um dia num estado livre e independente. A Organização para a Libertação da Palestina decretou 40 dias de luto. Daqui a pouco, as reações à morte de Arafat na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. E o acidente numa fábrica de explosivos em São Paulo. No mundo inteiro, as reações à morte de Arafat misturaram pesar e a esperança de novos caminhos para a paz. Arafat se manteve no centro da cena política internacional por 30 anos, desde o dia em que discursou pela primeira vez na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 1974. Tanto tempo nos noticiários o tornaram uma figura conhecida no mundo inteiro. E hoje, isso se refletiu na quantidade de líderes que fizeram comentários sobre a morte dele. Nos distantes Japão, Austrália, China, Índia, até da Malásia e Indonésia, esse último o país do mundo com mais muçulmanos. Os líderes europeus também lembraram com respeito do palestino, que sempre recebeu um grande apoio financeiro da União Europeia em geral, e também apoio político, na vida e na morte. O presidente da França, Jacques Chirac, foi hoje ao hospital e quis fazer a última homenagem a Arafat. O Papa João Paulo II via com simpatia a causa do povo palestino e hoje lamentou a morte de Arafat, com quem ele tinha uma boa relação. O Papa se encontrou com Arafat 10 vezes. E da África vieram as palavras de Nelson Mandela. O ex-presidente sul-africano espera que a partir de agora, os dois lados, israelenses e palestinos, redobrem os esforços em busca da paz.
Amanhã, nos Estados Unidos, o presidente George Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair vão se reunir para discutir a retomada das conversações que possam levar ao fim do conflito israelense-palestino. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que a maior homenagem que pode ser feita a Yasser Arafat é investir num processo de paz. O documento oficial da organização citou Arafat como um homem que durante 4 décadas representou os desejos do povo palestino. O presidente George Bush, que hoje lembrou o Dia dos Veteranos de Guerra Americanos no cemitério de Arlington, está reagindo com cautela à morte de Yasser Arafat. Bush disse que tem o mesmo sonho dos palestinos, a formação de um Estado independente, democrático e em harmonia com os vizinhos. Mas o que o governo americano espera é o resultado das eleições previstas para meados de janeiro para a escolha do sucessor de Arafat. George Bush costumava acusar Yasser Arafat de não fazer nada para controlar a violência na Cisjordânia ou os atentados contra Israel. Mas o governo americano teme que nenhum outro líder consiga conter a revolta nos territórios ocupados, já que ninguém tem a autoridade de Arafat. Na reunião que vai ter na Casa Branca com o primeiro-ministro britânico Tony Blair amanhã, George Bush vai ver se há uma forma de transformar esse momento em uma iniciativa de paz histórica. Antes de embarcar para os Estados Unidos, Tony Blair afirmou que Arafat é um ícone para o povo palestino e que o fundamental agora é revigorar o processo de paz entre israelenses e palestinos. A região é uma fonte de miséria e tristeza e o mundo precisa lidar com o problema, ele disse. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, representará o Brasil no velório de Arafat no Cairo. E o embaixador extraordinário no Oriente Médio, Afonso Ouro Preto, irá ao sepultamento em Ramala, na Cisjordânia. O Itamaraty divulgou uma nota em que declara que o presidente Lula associa-se ao pesar do povo palestino no momento de dor e tristeza. Houve luto e orações em várias comunidades árabe-palestinas aqui no Brasil. Algumas lojas em ruas de comércio popular chegaram a fechar hoje cedo. Na sede da Delegação Especial da Palestina em Brasília, foi aberto um livro de condolências. O embaixador Moussa Amer Odeh disse que Arafat lutou sinceramente pela paz, trabalhou profundamente pela paz e morreu procurando a paz para o seu povo.